Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, amado Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver por perto, vem conhecer a casa. E também o nosso grupo de estudos das obras básicas, que acontece aqui toda quarta, nesse formato aqui no canal, e também de forma presencial, lá na nossa casa, das 19h às 20h. Então, segunda ou quarta, tá passando por perto, vem conhecer a casa, vem refletir com a gente, vem estudar com a gente. Serão muito bem-vindos e será um prazer recebê-los. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 8º, cujo título é Emancipação da Alma. E neste capítulo interessantíssimo sobre emancipação da alma, projeção astral, desdobramento, né? Tudo isso vai estar contemplado aqui nesse capítulo. Nós estamos no item que trata de letargia, catalepsia e morte aparente. A gente, no vídeo anterior, falou um pouquinho sobre letargia e catalepsia. Desculpem. Aqueles que estão chegando aqui agora, vão lá no vídeo anterior para poder assistir e acompanhar aqui com a gente, para entender um pouquinho melhor, que lá a gente já falou sobre isso, né? Sobre o que é letargia, catalepsia, sobre a classificação no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Então, corre lá no vídeo anterior, que hoje nós vamos dar prosseguimento, que na semana anterior nós ficamos na pergunta 422A. Vimos na semana passada que Kardec já perguntou se os letárgicos e os catalépticos, geralmente, se eles veem e ouvem quando eles estão nesse estado de letargia ou de catalepsia, o que está acontecendo ao redor, e se eles podem se manifestar, e eles não podem se manifestar, embora estejam, né, tendo ciência do que está acontecendo. E a pergunta de Kardec é, já que eles estão tendo ciência, quando eles voltam, eles relatam, alguns relatam que estavam vendo e ouvindo tudo, Kardec vai perguntar se é com os olhos do corpo físico, com os ouvidos do corpo físico, que isso acontece. Então, a gente já viu isso na semana passada. Corre lá no vídeo anterior para poder vocês descobrirem o que foi que os espíritos responderam. E também vimos que Kardec questionou o porquê que essa comunicação não acontece. Porque quando o espírito está nesse estado de letargia ou de catalepsia, que ele está paralisado, mas ele está ciente do que está acontecendo, que está vendo, que está ouvindo, por que ele não pode se comunicar? E aí, os espíritos também responderam que isso se deve ao estado que o corpo está. O corpo está paralisado. Os órgãos não conseguem
atuar de uma forma natural, como deveria ser. E, em função disso, o espírito não pode se manifestar. Mas também diz que isso é uma prova de que, mesmo quando o corpo está paralisado e que o espírito não pode se comunicar com o mundo material, com o mundo exterior, com outros espíritos, ele está ciente de tudo que está acontecendo, né? Então, é uma prova, e os espíritos vão dizer, mais uma prova para vocês que querem tanto prova, de que existe algo além do corpo físico. Que quando o corpo físico deixa de responder, ainda há a consciência do ser. Então, foi aí que nós paramos na semana anterior, pergunta 422A. E hoje nós vamos prosseguir com a pergunta número 423. Vamos lá ver o que Kardec perguntou aos espíritos. Na letargia, o espírito pode separar-se totalmente do corpo, de forma a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Esse Kardec é danado. O que é que ele está querendo saber? Então, assim, na letargia, que é naquele estado como se o corpo tivesse num sono profundo, uma sonolência, não consegue se movimentar, se mover. É possível o espírito, nesse momento, se separar totalmente, deixar realmente o corpo. E aí sim, essa impressão de que aquele corpo não responde mais, que a pessoa desencarnou, que a pessoa morreu. E depois o espírito voltar, ele se afasta totalmente, o corpo fica com todas as condições, como se não tivesse mais vitalidade, como se não tivesse nenhum espírito vinculado a este corpo, ligado a ele, porque se afasta totalmente, mas depois o espírito vem, volta de novo e se liga a esse corpo. É isso que Kardec quer saber. É possível fazer isso quando está na letargia, nessa paralisação profunda, né? Como se fosse um sono, um estado de sonolência, de dormência. O espírito sai, se afasta completamente, deixa o corpo, mas depois ele volta. Não, já fui, já dei uma volta. É possível isso? Vamos ver o que é que os espíritos respondem. Porque Kardec está perguntando aqui na letargia, se o espírito pode separar-se totalmente do corpo de forma a dar-lhe todas as aparências de morte e voltar em seguida. Resposta dos espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, visto que as funções orgânicas continuam a processar-se. A vitalidade permanece em estado latente, como na crisálida, e não se extingue. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto ele viver. Uma vez os laços rompidos pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação será completa e o espírito não volta mais, não pode mais se unir. Quando o homem aparentemente morto volta à vida, é porque a morte não foi consumada. Essa é a resposta dos espíritos. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? No estado de letargia, as funções vitais, elas estão como se elas tivessem estado latente, mínimas, mas ainda há atividade, só que está mínima, latente, mas ainda há vitalidade neste corpo físico. Se há vitalidade, o espírito não pode se afastar totalmente, não pode romper esses laços. Porque esses laços só se rompem quando não tem mais vitalidade nenhuma, nem latente, nem estado mínimo. E aí o espírito
rompe, deixa esse corpo, mas aí ele não tem mais como utilizá-lo, então não tem mais como voltar a ele. Então, os espíritos estão dizendo aqui, se houve um retorno àquele corpo, é porque não houve uma separação completa, não houve. Esse corpo, ele ainda tem vitalidade e o espírito ainda está ligado a ele. Ele não pode sair. A pergunta é se separar totalmente, ó, sair, não tenho nada que me ligue, não tem cordão de prata, não tem nada. Nenhum vínculo energético que me ligue a esse corpo. Larguei, pronto. Por quê? Porque esse corpo já não tem mais vitalidade, não tem vida orgânica, o espírito não pode mais utilizá-lo. Se ele retorna, é porque é uma morte aparente. Ele estava ainda ligado a esse corpo, mas como estava no estado letárgico, de que essas funções estavam mínimas, dá uma ideia, uma aparência de morte, mas não houve morte, não houve separação total do espírito daquele corpo que ele se utiliza, porque quando isso acontece, game over, acabou, gente, não dá para voltar. Então, quando levanta-te, anda, levanta-te, sai, vem aí, Lázaro, é porque ele estava num estado de morte aparente. Ele estava no estado de letargia. O corpo físico ainda tinha vitalidade, em estado latente, e o espírito ainda estava ligado àquele corpo. Então, há uma reativação, essa vitalidade, ela toma um impulso de novo e o espírito atua e volta a utilizar o corpo. Se tivesse vitalidade zero, o espírito totalmente afastado, não tem mais como retornar. Aí vai ter que passar de novo pelo processo de reencarnação, de gestação, de escolher gerar outro corpo e nascer. Quando esse laço se desliga totalmente, o corpo físico perde a vitalidade, acabou. Não tem mais vida orgânica, não tem vitalidade, o espírito se afasta. Ele é desligado desse corpo e não tem como voltar. Então, essa foi a pergunta número 423, em que os espíritos fecham a pergunta dizendo: quando o homem aparentemente morto volta à vida, é porque a morte não foi consumada. Então, se voltou à vida, é porque não tinha morrido. Ele estava vivo ainda, com as funções mínimas, no estado de letargia, as funções vitais latente, mas não estava morto. Porque se voltou, é porque não morreu. Porque quando há morte completa, cessa a vitalidade, a vida orgânica, o espírito não tem mais como voltar. Porque a morte consumada não tem mais, é a morte do corpo físico. Porque o espírito é imortal e a consciência continua. Ok, meus amores? Vamos lá. A pergunta número 424, que encerra esse ponto que fala de letargia, catalepsia e morte aparente. Por isso que é morte aparente. Porque não foi uma morte real, porque não foi consumado. Então, o espírito pode voltar e utilizar aquele corpo novamente. Então, vamos à pergunta 424, que Kardec vai dizer: por meio de cuidados dispensados a tempo, poder-se-á reatar os laços prestes a se romper e restituir à vida um ser que definitivamente morreria sem esse atendimento? Vamos ler de novo. Eu esqueci de dizer hoje, né? Mas vou reforçar agora. A leitura que eu faço aqui para vocês é da tradução do Livro dos Espíritos, é da tradução de Sandra Kepler, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, de novo, pergunta 424. Por meios de cuidados
dispensados a tempo, poder-se-á reatar os laços prestes a se romper e restituir à vida um ser que definitivamente morreria sem esse atendimento. Então, vamos entender. Aquele corpo, né, os laços estão prestes a se romper. Já está ali quase que a vitalidade terminando. A vitalidade, a vida orgânica está mínimo, quase se extinguindo. É possível fazer alguma coisa, dispensar algum tipo de cuidado e reverter isso? Essa vitalidade se intensificar e esses laços que já estão quase se rompendo voltar a ficar fortes de novo e restituir à vida uma pessoa que, se não tivesse esse atendimento, ia desencarnar ali, ia morrer naquela hora. É isso que Kardec quer saber, né? Porque a gente já viu antes que se rompeu não tem volta, mas está quase se rompendo. A gente chega e dá um socorro e faz uma ressuscitação e dá choque e faz um boca a boca. Dispensa cuidados a tempos antes de se extinguir aquele último suspiro, vamos dizer assim. Que se não fizesse isso, o corpo morreria. É possível isso? Kardec quer saber. Resposta dos espíritos: sim, sem dúvida. E há provas disso cotidianamente. O magnetismo é muitas vezes, nesse caso, um poderoso meio, porque dá ao corpo o fluido vital e que era insuficiente para manter o metabolismo dos órgãos. Então, os espíritos dizem sim, se vê isso cotidianamente, né? Como eu falei, ali a pessoa está prestes a... E aí chega alguém, faz uma massagem cardíaca, dispensa um cuidado que, se aquela pessoa não tivesse chegado, aquela pessoa desencarnaria. Então, Kardec diz, os espíritos, sem dúvida, isso cotidianamente a gente vê casos desse tipo. E os espíritos ainda vão dizer, e, além disso, o magnetismo, o passe, muitas vezes, nesse caso, ajuda muito, porque como esse fluido vital, ele está se extinguindo, ele está insuficiente para manter aquele corpo, o metabolismo dos órgãos funcionando, quando você recebe naquele momento o magnetismo, o passe, a transfusão de energia, de fluido vital para aquela outra pessoa, isso faz com que esse metabolismo reative. E esse fluido que estava se extinguindo, quando ele recebe, é como uma doação de sangue, né? Só que é uma doação energética. Aquela pessoa vai ter o fluido vital, tem uma carga nesse fluido vital, em que ela vai passar por aquele momento de quase desencarne, e a partir daí ela pode ser atendida, ter outros atendimentos. Então, o passe, nesses casos, ele vai dizer, é um poderoso meio de fazer com que aquela pessoa tenha uma injeção de fluido, de energias, para que ela aguente até que o socorro chegue. Que ela possa ir a um hospital para ter os atendimentos que aquele corpo necessita. Então, nesses momentos que a gente vê isso, quem estiver no momento que possa aplicar um passe nessas pessoas para ativar esse fluido, doar fluido para que esse organismo, né, tenha o suficiente para manter o metabolismo do órgão até que ele possa ser devidamente assistido pelos médicos, por uma equipe de saúde que vá cuidar daquele corpo, dispensando outros cuidados que aquele corpo precisa. Então, o passe,
O magnetismo, um poderoso meio que dá ao corpo o fluido vital que estava se extinguindo, que estava terminando, e que através do passe da transfusão de energia vai aumentar esse fluido vital, dando tempo para que essa pessoa seja assistida. Essa foi a resposta dos espíritos. E Kardec faz um comentário aqui nessa pergunta, número 424, em relação a tudo que os espíritos responderam sobre esse item, letargia, catalepsia e morte aparente, em que Kardec vai dizer: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Ainda não se sabe por que isso acontece. Elas diferem, letargia e catalepsia, no sentido de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que permite não confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, às vezes, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, Kardec está fazendo essa diferenciação aqui, porque até na catalepsia existe o enrijecimento do corpo. Então, ele está dizendo que a letargia, elas têm o mesmo princípio, mas na letargia, a suspensão das forças vitais é geral. O corpo todo fica paralisado, como se estivesse anestesiado. Já na catalepsia, ela pode paralisar partes do corpo, o que pode facilitar com que a pessoa consiga manifestar a sua inteligência. E, finalizando, como os espíritos disseram, a letargia é natural e a catalepsia, às vezes, é espontânea, mas pode também ser provocada por algum motivo, né? Por alguma, até por ação de outros espíritos, e por conta disso, através do passe magnético, do magnetismo, ele pode ser essa paralisia, esse enrijecimento, ele pode ser desfeito aplicando-se na pessoa uma ação magnética, ou seja, fazendo um passe e aquele efeito que está paralisado, como se tivesse um enrijecimento, ele ser desfeito. Ok, meus amores? Encerramos o item letargia, catalepsia, morte aparente, que foi da pergunta 422 até a pergunta 424. E semana que vem vamos entrar no item que tem muita curiosidade, que as pessoas gostam de fazer muitos questionamentos a respeito do sonambulismo, né? Vamos entender o que é isso, como é que acontece. Kardec fez as perguntas, vamos ver quais foram as informações que os espíritos trouxeram para que nós possamos utilizar isso nesse nosso aprendizado atual, porque isso que é a doutrina espírita, um instrumento de educação do espírito para nos instruir para que nessa nossa jornada de desenvolvimento espiritual, utilizando essa ferramenta que é a doutrina, nós possamos avançar no nosso processo. Então, por isso, eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira, tanto de forma presencial na nossa casa, quanto aqui no canal, para que nós possamos dar prosseguimento e podermos saber tudo sobre o sonambulismo. Espero vocês. Vamos orar?
Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.